Então, mais uma vez, boa noite. Estamos aqui hoje novamente para a nossa meditação da noite de quartas-feiras e vamos começar, como habitualmente, pela Ana Luísa. Boa noite, obrigada por estarem mais uma vez connosco nestas sessões de meditação, em que pomos em prática aqui alguns exercícios com o nosso corpo e com a nossa respiração. Vamos começar por sentar confortavelmente, tentar sentir como é que temos, como é que estamos com o nosso corpo hoje. Temos que começar por respirar e rodar os ombros para trás, devagar e sem pressas. Inspiramos, subimos os ombros, rodamos para trás, baixamos e fazemos mais 5 movimentos destes. Respiramos, inspiramos, rodamos os ombros para trás e baixamos. O mais devagar possível. Inspirar, subir os ombros, rodar e baixar. Vamos agora acompanhar um pouco com o pescoço. Inspiramos e levamos o pescoço lá assim, olhamos para cima e expiramos e olhamos para baixo. Inspiramos e olhamos para cima e vamos continuar a movimento da respiração agora com os braços. Levamos os braços lá acima, espreguiçamos um pouco lá em cima e espreguiçamos para um lado e para o outro. Levamos o tronco para um lado, para o outro e baixamos. E fazemos novamente o mesmo movimento, subimos, entrelaçamos os braços lá em cima, esticamos para um lado, esticamos para o outro, mudamos para a esquerda, para a direita e baixamos. Podemos só subir, rodar ligeiramente o pescoço para um lado, para o outro. E vamos rodar devagar o pescoço para um lado, sem forçar, para o outro. Vamos massajar agora um pouquinho o nosso pescoço. Aproveitar para sentir as tensões. Massajamos um pouquinho. Ok? Depois de massajar o pescoço, podemos massajar um pouco o peito. Podemos o ombro. Abraçamos um pouquinho os ombros, na zona superior. Podemos baixar e abraçamos agora a zona da nossa, a parte frontal da barriga. Abraçamos. Podemos descansar as nossas mãos
no nosso ventre ou em cima das nossas pernas, numa posição que se fosse mais confortável. Vamos começar por alguns exercícios de respiração. Vamos respirar em 4 tempos. Inspiramos em 4 tempos. Sustemos a respiração por 4 tempos. E depois vamos inspirar o ar todo dos nossos pulmões, esvaziando em 8 tempos. E vamos fazer algumas respirações assim. Inspiramos em 4. Sustemos a respiração em 4. E expiramos em 8. Vamos continuar assim. Inspiramos em 4 tempos. Sustemos 4 tempos. E expiramos em 8. Vamos terminar com a última inspiração. A expiração mais longa. Vamos abrir os olhos. Vamos só voltar a espreguiçar um pouco lá em cima. Espreguiça.
Vamos só sentir como é que estamos agora, como é que nos sentimos, mais relaxadas, sentiram alguma tensão? Respirar é o truque. Obrigada. Podes continuar, Diogo. Acho que estás sem som. Conseguem ouvir o som? Sim. Vamos então sentar bem sentadas, tentar manter as nossas costas direitas, fechar os olhos. Vamos imaginar que estamos numa ilha. Dê-me só um segundo. Um pouquinho, Só um segundo. Vamos imaginar que estamos numa ilha. A ilha é redonda, circular. Estamos bem sentadas. Começamos por inspirar, expirar. Inspirar, expirar. Focamos toda a nossa atenção na respiração. Inspirando. Expirando. À volta da ilha conseguimos ver o mar. O mar hoje está completamente tranquilo, calmo. Passamos da nossa respiração para as ondas do mar, sentindo cada uma das ondas. Cada onda traz o seu barulho próprio. A ilha também está um pouquinho quente. Estamos no verão. Sentimos o nosso corpo estar mais mole. Sentindo as ondas a bater na areia da praia. Sentimos bastante relaxados pelo calor que sentimos da terra. Estamos agora completamente
serenas, tranquilas. É como se esta ilha agora funcionasse como o nosso refúgio, uma ilha absolutamente calma. O mar também só nos transporta para mais tranquilidade. É como se esta ilha agora fosse assim um pequeno portal, nos conduzisse para um espaço próprio, onde estamos completamente focados neste imenso agora, neste imenso agora, como se não houvesse passado, nem presente, nem futuro. Aos poucos vamos olhando para nós próprios e sem passado, sem presente, sem futuro. Vamos realizar coisas que podem vir um pouquinho mais de trás, medos e receios que pudéssemos ter tido no passado, coisas que nos preocupam no presente, coisas que nos inquietam no futuro. Como se cada um conseguisse ver deste ponto em que apenas há agora, um imenso agora, as nossas próprias preocupações, as preocupações do nosso passado, do presente, preocupações do futuro, coisas que podem vir bem de lá atrás, da nossa infância, da nossa adolescência, quando chegamos ao nosso trabalho, ao primeiro trabalho, preocupações que temos hoje, coisas que nos podem assustar um pouquinho com o futuro. Mas imaginem tudo isto como se fôssemos apenas a personagem de um filme, apenas isso, uma personagem de um filme ou um ator de um teatro. Coisas que nos apoquentaram, perdas que tivemos na vida, pessoas que se foram da nossa vida, pessoas que não queremos na nossa vida, coisas que preferíssemos que fossem um pouco diferentes ou distintas. Vamos imaginar que quando nascemos,
poucas coisas sabíamos sobre a vida no mundo. E que de certa maneira éramos um pouco ingênuos sobre o próprio mundo. E da mesma forma, quando estivermos no nosso último dia, não queremos a mesma ingenuidade, a forma como nascemos não deve ser exatamente igual à forma como morremos. A nossa vida tem um qualquer propósito. Imaginemos agora uma pequena luz dentro de nós. Uma pequena luz nos dá nosso espírito, dá força às nossas decisões, nos fez escolher de uma maneira e não de outra. Mas todas as pessoas têm uma qualquer missão para cumprir aqui na Terra. E da mesma forma que nascemos, talvez genuinamente, para aprender a viver na Terra, podemos não querer sair da Terra sem ter aprendido as nossas lições. A forma como nascemos não deve ser exatamente igual à forma como morremos. Deve haver aqui como dizem os brasileiros, uma aprendizagem. Devemos também aprender sobre a nossa vida na Terra. Imaginarmos agora todas essas coisas que nos trazem preocupados, coisas que nós não gostamos de nada, ou que podiam ter sido diferentes. Mas vamos ver o que é que aprendemos com cada uma dessas coisas. Como se a nossa vida fosse um pequeno papel de um ator ou de uma atriz do cinema ou do teatro. E todas estas coisas não foram particularmente tão boas para nós. Tenham provocado em nós uma certa reação, uma certa forma de estar. Tentemos nos concentrar em todas as coisas menos benevolentes que nos aconteceram. Coisas que nos deixaram mais recordações, preocupações que temos hoje. Vamos encarar tudo isto como coisas que nos tiveram que acontecer para forçar a nossa aprendizagem, para podermos fazer escolhas, algumas
escolhas positivas, outras escolhas menos positivas. Enganamos-nos, somos humanos. Mas vamos ver todas estas coisas como experiências que tivemos que ter, para aprendermos alguma coisa nesta nossa vida terrestre. E agora vamos de novo voltar à ilha, pensando nesta nossa caminhada como seres humanos. Como todas estas coisas nos transmitiram experiência, recordações. Talvez algumas das nossas principais recordações já possam ter desaparecido, mas procuramos um bocadinho coisas que nós não gostámos nada que nos tivessem acontecido. Era fantástico se a nossa vida aqui na Terra fosse um conto de fadas. Éramos todos ricos, tínhamos uma saúde de ferro, os nossos amigos e familiares viviam para sempre. Mas foi o facto de todas estas coisas menos positivas que nos aconteceram e que podem acontecer ainda, que dão um corpo à nossa vida e que nos fazem, de certa maneira, evoluir. E agora esta ilha aqui funciona como o nosso refúgio. A ilha é o nosso refúgio. A ilha é circular. Estamos sozinhos na ilha. Como, de certa forma, estamos sozinhos na vida. Ninguém toma as nossas decisões por nós. Sim, claro, podemos perguntar aos amigos, à família, aos namorados, às namoradas, ao marido, tudo mais, mas somos nós que tomamos as nossas decisões e estamos na vida como nesta ilha, sozinhos. Mas esta ilha remete-me para um portal em que tudo tem uma certa explicação, mesmo que agora não a possamos perceber. É como se esta ilha, sendo o nosso refúgio, nos desse alento para curar as pequenas e as grandes feridas que trazemos em nós. Ver como respondemos a cada adversidade da vida, às vezes chorando, às vezes rindo para não chorar ainda mais. Mas vejamos tudo isto como o que nos fez aprender a ser mais humanos, ou melhores humanos. Vamos ver. Quem tem medo de algumas coisas que nos aconteceram, vamos pôr aqui
alguma estabilidade desta ilha para nos dar força para continuarmos a viver. A própria ilha é quente, a temperatura é positiva, o mar está sempre a bater nas ondas, como se nós próprios fôssemos apenas uma alma muitas vezes transfigurada pelos dissabores da vida, mas uma alma que vai tomando as suas decisões, as suas decisões, permitindo-nos aprender a viver melhor. A ilha transforma-se no nosso refúgio. Vamos respirar lentamente, o ar a entrar, o ar a sair. O ar a entrar, o ar a sair. O ar a entrar, o ar a sair. Sentimos bem quentes, como se agora a nossa alma pudesse ter uma força maior sobre a nossa própria vida. Vamos imaginar que esta luz está dentro de nós, continua a ser uma luz bem pequena, mas sempre que respiramos, a luz fica um pouquinho mais luminosa. Respiramos ar, oxigênio, deitamos para fora coisas que já não interessam para nada agora. Inspiramos luz e deitamos para muito fora coisas que não interessam para nada. Coisas que a qualquer momento podem ter sido importantes na nossa vida. Mas que agora já não são nada importantes.
como se estivéssemos cada vez mais próximos, curar pequeninas coisas, grandes coisas. Cada vez que respiramos, nossa alma fica mais luminosa, nossa luz. E deitamos para fora coisas velhas, coisas muito velhas. Coisas que fazem pequenas partes da nossa vida, como um pequeno ator de teatro ou de cinema. São apenas pequenos aspectos da nossa vida, pequenos ou médios ou grandes.